Oi, gente, sou o professor Emílio, essa é a disciplina de técnicas radiológicas odontológicas e a gente vai falar hoje sobre radiografias odontológicas extraorais, aqueles exames que são feitos com o sensor fora da boca, ok? Então, quando a gente fala de radiografia extraoral, a radiografia mais realizada, mais feita, que toda clínica de radiologia odontológica faz bastante, pelo menos 10, 15 exames desses por dia, é a radiografia panorâmica. É uma radiografia que tem como característica mostrar toda a boca do paciente num só exame. Então, como é que isso acontece? É um movimento sincronizado do cabeçote, né, da fonte expositora ao sensor ou chassi. Então, o aparelho gira, a fonte expositora, o cabeçote, passa por trás da cabeça do paciente e o sensor passa pela frente da cabeça do paciente. E vai mostrar de um processo mastoide até o outro. Então, de um lado ao outro lado. Transforma uma estrutura que é curva numa estrutura plana. Isso se chama radiografia panorâmica. Nós temos dois tipos de radiografia panorâmica. Eu tenho a radiografia panorâmica de topo e a radiografia panorâmica em oclusão. Quem é que define o tipo de exame? O solicitador, o dentista. Então, quando ele for solicitar a radiografia panorâmica, ele vai colocar: eu quero uma radiografia panorâmica de topo. Eu quero uma radiografia panorâmica em oclusão. Qual é a diferença de uma para outra? A de topo, o paciente morde a ponta do dente de cima exatamente junto com a ponta do dente de baixo. Enquanto que a panorâmica em oclusão é o paciente com a sua mordida habitual. Assim, a boca fechada no habitual do paciente. É bom salientar que o exame padrão é a de topo. Então, quando houver uma solicitação aonde o dentista pede raio-x panorâmico, faremos a de topo. Ele não precisa colocar radiografia panorâmica de topo. Basta radiografia panorâmica. Eu já subentendo que é de topo. Para fazer em oclusão, precisa haver a solicitação. Então, ele tem que solicitar em oclusão. Senão, nós faremos a de topo. Ok? Então, isso é uma radiografia panorâmica. Ó. Aquilo que eu havia falado anteriormente. É um exame que mostra todos os dentes numa mesma radiografia. Então, ele pega de um processo mastoide, que é essa região aqui, até o outro processo mastoide. Né? Da ATM a outra ATM. Então, numa só tomada, o dentista tem a possibilidade de ver todos os dentes do paciente. Importante que se diga, a radiografia panorâmica mostra toda a boca, mas ela tem como característica não conseguir mostrar bem detalhes. Então, se é algo mais preciso, algo que seja pequeno, que seja delicado, a panorâmica já deixa a desejar. Ela é uma radiografia que mostra todos os dentes, consegue mostrar de uma maneira geral a saúde da boca do paciente, mas temos dificuldade em visualizar detalhes, tá? Então, essa é a panorâmica de topo, onde a gente vê bem direitinho separado os dentes de cima dos dentes de baixo. A hora que a gente fala em panorâmica em oclusão, observem que os dentes já se encostam e os dentes da frente sobrepõem-se uns aos outros. E a gente tem uma perda de nitidez na região anterior. É natural por causa do posicionamento dos dentes. Então, essa região aqui, ó, ela não fica tão nítida quanto um exame de topo. Mas o dentista pode fazer uso dessa radiografia porque ele provavelmente quer ver a questão da oclusão do paciente, da maneira com que o paciente fecha a boca. Então, esses são os dois tipos de panorâmica. Panorâmica de topo, onde a gente vê os dentes todos separadinhos, e panorâmica em oclusão, onde tu vai ver uma sobreposição e uma perda de nitidez da região anterior da boca. Ó, uma característica / defeito da radiografia panorâmica. E isso não tem como se alterar, não é um defeito de posicionamento. A radiografia panorâmica, ela tem uma magnificação, ela tem uma ampliação e ela distorce. Por causa do ângulo de interação do raio com a cabeça, ela acaba distorcendo as estruturas. Essa imagem mostra um teste feito
e todas as argolas foram coladas no rosto do paciente. Observem que cada argola tem um tamanho na radiografia, mas as argolinhas que foram coladas no rosto do paciente, todas têm o mesmo tamanho. Então, isso prova que a radiografia panorâmica ela pode alongar uma imagem, deixar mais comprida, deixar a imagem mais larga, pode deixar mais redondinha, menor. Então, e não tem um critério. Pode alongar mais na região anterior, na região posterior. O fato é que a imagem panorâmica ela nunca é precisa geometricamente. Ela tem problemas com distorção. Vão ter áreas da boca que vão ficar distorcidas. E, de uma maneira geral, há uma ampliação, uma magnificação de aproximadamente 25% da imagem do tamanho do paciente para a imagem radiográfica. A imagem radiográfica é sempre 25% maior que a imagem real do paciente. Como é que se faz a radiografia panorâmica? A gente tem que tomar muito cuidado com cada etapa do exame, porque cada etapa do exame, sendo feita errada, a minha radiografia vai ficar errada. Eu costumo dizer que a radiografia panorâmica é um exame muito fácil de fazer. Em contrapartida, é um exame muito fácil de errar. Qualquer coisa que você faça errado no paciente, a radiografia vai apresentar esse erro. Não tem como escapar. Então, tome muito cuidado em cada momento da técnica da panorâmica. Primeiro, coluna vertebral. O paciente tem que estar com a coluna reta, tanto lateralmente quanto posteriormente. Eu tenho que olhar o paciente de trás e ter a certeza que o pescoço está reto, a cabeça está reta, a coluna está reta. E quando eu olhar de lado, essa região do pescoço aqui, a região da coluna cervical, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que deixar ela sempre o mais reto possível. Eu tenho que tomar cuidado para ela não ficar inclinada assim, ó. É muito natural o paciente fazer isso aqui, ó, levar o queixo para frente e deixar o pescoço lá para trás. Então, coluna vertebral reta. Se a coluna não estiver reta, eu tenho essa imagem aqui, ó, uma imagem radiolúcida, uma imagem mais clara na região dos dentes anteriores. Então, toda vez que a gente olhar uma radiografia panorâmica e olhar essa imagem aqui, significa que eu errei no posicionamento da coluna cervical. Eu errei no posicionamento do pescoço. O paciente ficou assim, ó. Muito bem, vamos para o nosso segundo critério. Plano médio sagital. Esse plano aqui, ó, que divide a cabeça em metade direita e metade esquerda. Eu tenho que ter a certeza que ela está reta. Eu não posso estar mais para cá, nem mais para cá. E outro problema, eu não posso ter esse problema de giro aqui, ó, porque eu posso olhar a linha que está iluminando aqui, ó, e está bem no centro do rosto, mas se eu olhar aqui por trás e a cabeça estiver girada, eu estou com o meu plano médio sagital errado. E o que acontece? Observem a radiografia. Eu tenho um lado onde os dentes estão todos mais simétricos, ó, essa região aqui, os dentes se apresentam nos seus tamanhos mais habituais, e observem que todo esse outro lado, os dentes estão todos maiores e distorcidos. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, professor, mas o senhor falou anteriormente que há distorção na panorâmica. Sim, mas não é uma distorção padrão, de um lado todo. A distorção é aleatória. Nesse caso aqui, significa que houve um erro no posicionamento da cabeça no plano sagital. Houve um giro aqui, ó. Ok? Temos que cuidar com a posição da cabeça. Muito importante. Plano horizontal de Frankfurt. Para quem faz técnicas radiológicas médicas, a gente está falando da LION, linha infraórbito meatal. É aquela linha onde o paciente olha para o horizonte. Eu tenho que ter a certeza que da parte superior do meato acústico externo até a parte inferior da órbita, eu tenho uma linha reta. Com isso, o plano oclusal fica levemente inclinado para baixo. É a nossa posição natural da cabeça. E vou chamar a atenção, aproveitar essa imagem para falar, olha, cuidem do pescoço retinho. Ok? Porque se isso não for feito, olha o que eu tenho. Ou a cabeça vai ficar muito baixa, então eu tenho que cuidar muito com a posição da cabeça com relação ao plano de Frankfurt, a linha infraórbito meatal. Eu não posso ter o que a gente chama de linha do sorriso muito inclinada e nem posso ter uma linha do sorriso reta ou
negativa, né? Não posso ter uma linha nem assim, nem reta e nem assim. Eu tenho que manter um padrão de uma suavidade nessa linha. E isso é a responsabilidade do plano horizontal de Frankfurt. Linha do canino. A panorâmica, ela é muito sensível ao posicionamento. E a nossa boca, ela é um arco. E se vocês fecharem a boca, vocês vão ver que o arco de baixo, ele fica mais para trás em relação ao arco de cima. Basicamente, padronizadamente falando, é isso que acontece. Então, eu tenho que tentar posicionar esse arco no local correto, na distância correta da passagem do sensor. Então, o posicionamento da boca tem que ficar na distância correta do sensor. E isso quem determina é a linha do canino. Então, o que eu faço? O paciente vai morder esse palitinho, o dente vai encaixar nesses buraquinhos aqui, e aí eu olho essa linha iluminada, o paciente faz assim, ó, e ela tem que bater exatamente em cima do canino superior. Se ela estiver em cima do canino superior, eu não preciso tomar nenhuma providência. Agora, se ela não estiver em cima do canino superior, eu preciso avisar isso ao equipamento. Então, aqui ó, é onde eu faço essa comunicação para o equipamento. Então, se a linha estiver para frente, eu aperto este botão aqui. Se eu olhar na boca, a linha estiver para trás, eu aperto este botão aqui. E se a linha estiver no canino, eu não preciso apertar, porque ao natural, este botão vai estar aceso. A luz que eu apertar fica verdinha. Então, eu preciso olhar a posição do canino na boca, porque se eu não fizer isso, eu tenho uma imagem borrada na região anterior. É sempre na região anterior o problema com relação à linha do canino. Então, se a linha do canino estiver para trás, a imagem anterior vai ficar tremida, borrada, e os dentes vão ficar menores. Eu digo se a linha estiver para trás e eu não fizer a correção, né? Se a linha estiver para frente, olha o que eu tenho? Eu tenho os dentes mais largos. Eu não tenho tanto a imagem borrada, mas agora os dentes estão maiores que deveriam. Então, olha aqui, olha a comparação. A imagem da linha do canino fora e da linha do canino no lugar certo. É a mesma radiografia, é o mesmo paciente. Então, ó, errado, certo. Aí vamos lá de novo. Ó, linha do canino errada, os dentes estão muito largos. E aqui os dentes estão na posição correta, no tamanho correto. E talvez seja o motivo que mais nos faz repetir uma radiografia, a língua no céu da boca. Eu preciso pedir para o paciente, quando for fazer a radiografia panorâmica, que a língua seja pressionada no palato. Claro, eu não posso falar palato para o paciente. Para o paciente a gente fala céu da boca. Então, a língua pressionada no céu da boca. Ok? Porque se isso não acontecer, o que acontece com a nossa radiografia? Ela tem essa imagem escura sobre os dentes superiores, sobre as raízes dos dentes superiores. Uma imagem radiolúcida. Então, toda vez que a gente olhar essa faixa escura em cima dos dentes de cima, nas raízes dos dentes da maxila, significa que o paciente não pressionou corretamente a língua no céu da boca. A mesma imagem, ó, com a língua fora do céu da boca, com a língua no céu da boca, ó. A língua errada, a língua certa. Então, se a língua estiver certa, eu tenho todos os dentes com uma densidade padrão. Não tem aquela imagem escura, ó. Não botou a língua, colocou a língua. Então, aqui algumas curiosidades, ó. Essa radiografia foi pedido para o paciente colocar a língua no céu da boca e ele, para colocar a língua no céu da boca, ele resolveu abrir a boca. Então, a gente teve um problema aqui, ó, tá tudo fora do lugar. Uma outra imagem aqui, ó. É possível de fazer panorâmica em paciente que não tenha nenhum dente. Por quê? Porque o dentista quer ver se não há nenhum resto de raiz, se os ossos estão todos ainda íntegros, se não tem nenhum sinal de calcificação, nenhuma lesão degenerativa, mas olhem, notem aqui ó, que tem um restinho de raiz aqui. Então, ó, uma boca que não tem dente nenhum, uma boca com que foi feito um tratamento com implante e ela fez uma reabilitação oral completa.
também se faz bastante para ver a saúde geral da boca do paciente. Então, sem nada, né? Edêntulo total, sem nenhum dente, só com aquele restinho radicular que eu falei, e com implantes. Não necessariamente coloca-se implantes com a quantidade exata dos dentes, pode-se colocar menos e aí se coloca uma prótese sobre isso que simula como se o paciente tivesse todos os dentes. Às vezes não tem osso na região para pôr tantos implantes, né? Então, às vezes, há a opção de pôr menos implantes, mas coloca a prótese total. Só que uma criança, uma dentição decídua, onde o paciente caiu e perdeu os dentes anteriores quase todos. Ó. Isso é ruim, que pode repercutir nos dentes permanentes no futuro. Aqui um paciente foi jogar futebol e acabou fraturando aqui na região da ATM, ó, perto da ATM, e aqui na região anterior. E aí depois ele foi feito a amarração para que não haja movimento, para que tente calcificar essas regiões. São só curiosidades da radiografia. E um paciente com ausência de dentes permanentes, ó. Tem dentes de leite aqui ainda, mas esses vão cair, mas tem espaços que eram para ter outros dentes permanentes e não tem. Isso a gente chama de anodontia. E esse é o mais famoso de todos, porque pacientes que fazem radiografia panorâmica adoram pedir colar cervical. Ah, tem que botar um colar cervical, botar o colar do pescoço, protetor tireoide. Em radiografia panorâmica, não pode colocar colar cervical. Se você colocar o colar cervical, você vai ser essa imagem aqui. E aí a radiografia panorâmica perde a sua necessidade, perde a sua vantagem, perde a sua característica. Não faz nenhum sentido. Vocês não podem fazer radiografia panorâmica com colar cervical. E aqui, uma fratura de mandíbula. O dentista foi tirar o siso, e ou porque o osso da mandíbula estava fraco, ou porque ele usou uma força excessiva, não poderíamos fazer esse julgamento aqui, mas houve uma fratura de mandíbula. Aqui é um caso cirúrgico. Agora vamos falar de cefalometria, teleradiografia, na verdade. A teleradiografia é uma radiografia do crânio, muito semelhante a perfil de crânio, com algumas sutis diferenças. Que qual é a serventia dela? Primeiro, ela precisa ser padronizada. O que significa isso? Fazer de um jeito que tenha passo a passo. Segundo, ela tem que ser reproduzível. Eu preciso fazer ela várias vezes do mesmo jeito, porque ela serve para um tratamento, quase sempre tratamento ortodôntico. E isso acontece o quê? O paciente coloca aparelho e depois o dentista vai acompanhando a evolução. Então, ele precisa fazer algumas teles para saber se o tratamento dele está funcionando. Então, a partir da primeira sendo feita, eu preciso conseguir fazer todas as outras da mesma maneira. Ela é utilizada muito na ortodontia. E qual é a função dela? Ver a relação dos dentes com o rosto, né? Como é que está o posicionamento dos dentes com o rosto. E depois, a boca, né? Quando eu falo rosto, eu falei a boca com relação a todo o crânio. Então, ela vai mostrar a relação do dente, de cada arcada com a boca num todo, e depois da boca com o rosto. É para isso que serve a radiografia panorâmica, a teleradiografia. Então, ela é feita no mesmo equipamento panorâmico, com a diferença do braço. Ele tem um braço acoplado onde mostra aonde a gente faz as telerradiografias. E a padrão, a básica, é a lateral. Então, quando ele escreve, eu quero uma teleradiografia, a gente já subentende que ela é feita lateral. Ele não precisa colocar teleradiografia lateral. A gente sabe que existem outras telerradiografias, mas a padrão, a incidência básica, a normal, a mais comum é a teleradiografia lateral. A que se mais utiliza para colocação de aparelho. Então, vamos como se faz a teleradiografia. Também tem um passo a passo, também tem que ser muito cuidadoso, porque senão a gente perde o exame. Lado esquerdo da face junto ao sensor, junto ao chassi, muito importante. Segundo, a coluna, sempre para exames odontológicos a gente tem que cuidar muito com a coluna. Coluna reta e o plano sagital reto. Então, a gente tem que cuidar duas linhas. Ó, essa linha do plano sagital do paciente tem que estar retinha junto com a coluna reta. Certo? Sempre muito retinho. Tomem cuidado com isso, por favor. Plano horizontal de Frankfurt. Linha infraórbito meatal. O paciente tem que olhar para o horizonte.
Ó, do meato acústico externo até a parte inferior da órbita. Não ficou muito bom aqui a minha linha. Vamos melhorar um pouquinho. Daqui, ó, até aqui. Uma linha reta. Certo? Porque ela é muito avaliada a questão da linha infraórbito meatal. Quando a gente olha uma radiografia, se a cabeça estiver elevada ou baixa, ela precisa ser feita novamente. Eu tenho que trazer uma linha daqui, ó, até a parte inferior da órbita e ela tem que estar reta. Aqui, observem a outra imagem, está uma imagem elevada e isso não é bom. Tem que fazer novamente. E quem que determina isso? A linha horizontal de Frankfurt. Eu tenho que tomar muito cuidado com a oliva no meato. A gente vai apertar no meato do paciente, no ouvido do paciente. Aqui a gente não está com uma proteção, a gente usa uma proteção descartável, mas está sem a proteção para que a foto fique bem visível para vocês poderem ver. Então a gente coloca isso aqui no ouvido do paciente e pressiona para ficar firme. Então só tomem cuidado para colocar essa oliva. Dentes de oclusão, o que significa isso? O paciente tem que fechar a boca normalmente e manter ela na abertura habitual. Uma outra coisa que a gente tem problema é a questão do lábio. Tem que tentar deixar o lábio do paciente natural. Ele tem que fechar a boca e, se os lábios encostarem, beleza. Se ficar meio entreaberto, tudo bem. Só que a gente tem que tentar perceber a naturalidade de cada paciente. Porque aqui, ó, eu tenho um paciente com a mordida correta. Observem que tá bem fechadinho aqui, ó. O mesmo paciente, ele ficou com a mordida aberta, ó. Então, o técnico tem que ter essa sutileza de perceber a mordida correta do paciente. Uma outra coisa que nos derruba também, ele morde corretamente, mas ele faz o posicionamento dos lábios errado. Observe na imagem de baixo que há uma forçação para o lábio encostar. Observe que não é um contorno natural. O mesmo paciente, na imagem de cima, observe um contorno bem natural e o lábio fica aberto. Isso é uma percepção muito sutil do técnico que está fazendo a imagem, perceber mordida e posição dos lábios. Posicionar o filtro de alumínio. Ó, isso aqui é um filtro de alumínio. Na tele lateral, tem que usar o filtro de alumínio com sua base no násio, aqui na parte descidinha do nariz, logo abaixo da glabela. Por que é importante o posicionamento do filtro de alumínio? Que é ele que vai dar o contorno mole do rosto do paciente. Para um tratamento ortodôntico é muito importante a harmonia facial. Então, a teleradiografia, ela tem como características conseguir mostrar a parte mole, o contorno mole do paciente, por causa do filtro de alumínio, que barra a passagem da radiação naquele ponto, deixando ela mais fraca e mostrando com clareza a questão do filtro de alumínio. Ok? Então, agora, eu só vou citar as outras radiografias, porque não são radiografias tão feitas assim. Nós temos a norma frontal, que para ser realizada, o dentista tem que pedir uma teleradiografia frontal. E qual é a função maior dela? Para avaliar crescimento facial e comparação. Então, o dentista solicita, quando quase sempre faz alguma cirurgia ortognática, por exemplo, para ver se ficou padronizado, e aí ele tem uma comparação de lados, assim, ó, de um lado para o outro, para ver se há simetria das estruturas do crânio do paciente. Então, ele avalia crescimento, o desenvolvimento e a questão da simetria. Os lados têm que serem iguais, né? Então, para fazer a telefrontal, precisa ser solicitada teleradiografia frontal ou telefrontal. Usa-se muito só telefrontal. Aí nós temos a norma de 45 graus. Observem que a gente falou a palavra frontal lá, por quê? Porque é uma nomenclatura diferente da medicina. Na medicina seria PA. Para odonto, a gente não fala em PA, a gente fala em frontal. A mesma coisa acontece da norma de 45 graus. A gente não fala oblíqua. Que seria radiografias oblíquas? Então, para odontologia, é norma de 45 graus. E como é uma oblíqua, tem que ser feita direita e esquerda. Então, esqueçam a oblíqua na odonto e trabalhem com 45 graus. É uma radiografia, uma tele 45 graus. O dentista vai pedir assim, tele 45.
E qual é a função dela? Ver se tem espaço para erupção. E isso só acontece em crianças. É assim, gente, ó, é disparadamente a radiografia mais rara da odonto. Sei lá, se faz uma a cada 2, 3, 5 anos. Se pede muito, muito, muito pouco. Com o advento das outras técnicas, com o melhoramento da panorâmica, com o melhoramento da tomografia, caiu muito em desuso usar a teleradiografia 45 graus para ver se tem espaço de erupção. Mas ainda há casos de solicitação. Então, como é que o dentista vai pedir para vocês? Tele 45. E aí vocês já sabem que tem que fazer direita e esquerda. E nós temos também na radiografia odontológica o exame de avaliação para a idade óssea. Só que assim como todas as outras nomenclaturas que eu falei, essa também tem um nome diferente. Para a odontologia, a gente vai chamar de índice carpal. Essa é a primeira diferença. A gente vai chamar de índice carpal. A segunda diferença, somente mão esquerda. Por que, professor, mão esquerda? Padrão, eles padronizaram, fizeram lá um congresso, se reuniram e resolveram achar que a mão esquerda é suficiente. Mas temos uma diferença importante aqui. Quando se fala de índice carpal para odontologia, o dentista ele não tem muita preocupação com a questão do tamanho do paciente. A preocupação dele está diretamente relacionada à cronologia de erupção dos dentes. Então, se uma criança tem 10 anos de idade, mas ele olha na boca e os dentes são uma criança de 7, ele precisa saber se os dentes estão atrasados no seu crescimento ou se o crescimento do paciente como um todo está atrasado. Então, ele pede a radiografia de idade óssea e normalmente pede a panorâmica, e aí ele vê se o paciente tem uma idade óssea de 7 anos, significa que os dentes estão corretos, porque os dentes é de uma criança de 7. Então, a idade óssea dele é de 7, está correto. Agora, se a idade óssea dele é de 10 e os dentes estão uma criança de 7, aí temos um problema odontológico aí. Então, é para isso que ele pede a radiografia de idade óssea, para saber se a cronologia de nascimento dos dentes, as datas de nascimento dos dentes estão de acordo com a idade óssea do paciente dele. É uma radiografia muito simples, somente de uma esquerda, feito no mesmo local onde a gente faz a tele frontal. Então, essas são as técnicas radiográficas extraorais que a gente utiliza na radiologia odontológica. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e a gente se vê numa próxima